Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, meus amores? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Hoje, mais uma live nossa. Vamos falar sobre alimentação, intestino e a relação aí com o emagrecimento. Vou mostrar para vocês 4 alimentos que são importantíssimos, ou 4 categorias de alimentos que são super importantes para que o seu intestino seja um grande aliado aí no seu processo de emagrecimento. O que acontece? Esse tema, gente, ele é sempre muito marcante, muito presente, não só... Deixa eu só arrumar essa luz aqui. Não só durante as consultas, mas também durante as aulas com as meninas, né? Quando estão comigo lá no PED para elas, e no Nutrição Descomplicada, justamente porque muitas mulheres têm dificuldade de funcionamento intestinal. É muito comum eu acompanhar mulheres que chegam a ficar até uma semana sem ir ao banheiro fazer cocô, sem ir ao banheiro evacuar, né? Mas vamos falar abertamente, né? Fazer cocô mesmo, essa é a expressão que a gente usa. Então, tem intestino que é muito preguiçoso, tem intestino que funciona, e isso tem uma relação absurda com o processo de emagrecimento, e eu vou explicar isso bem para vocês ao longo dessa live. E lá no final da live, eu vou trazer para vocês as 4 categorias de alimentos, e vou falar sobre alguns deles, para que vocês incluam na alimentação de vocês e passem a melhorar, olhar para esse intestino com mais carinho, tá bom? Desde mais ou menos, já tem uns 2 a 3 anos, voltou-se muito o olhar para o intestino, porque começaram a fazer relações com emagrecimento, com saúde, e aí quando foram ver, viam, por exemplo, que pessoas obesas ou pessoas sobrepeso começaram, os pesquisadores ali, os cientistas, começaram a observar uma relação de que pessoas que tinham sobrepeso tinham um intestino menos funcionante. E isso chamou a atenção de um grupo de pesquisadores e eles foram aprofundando, e isso acabou levando, né, essa questão para outros tantos pesquisadores de vários países do mundo acompanhando essa questão do intestino, até que se chegou numa conclusão que realmente o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, quando a gente tem um intestino menos funcionante, a gente tem uma série de outros fatores que são influenciados por esse mau funcionamento do intestino, e eu vou falar com vocês sobre eles. Pra vocês terem uma noção, a gente tem em média aí 27 doenças associadas ao mau funcionamento do intestino. Talvez eu não me recorde de todas, mas eu vou falar algumas para vocês, tá? Para vocês terem uma noção. Hipertensão arterial, doença cardíaca, doença renal, artrite, artrose, doenças autoimunes, depressão, ansiedade, distúrbios hormonais, obesidade, muito associadas ao mau funcionamento intestinal ou à baixa saúde intestinal. Quem aqui tem o costume de, quando termina de fazer cocô, olhar as fezes, ver como é que estão as fezes? Antes de você dar descarga, você olha para o vaso, vê como é que está a cor, formato, presta atenção no cheiro das fezes. Quem é que tem essa percepção? Quem já olhou, quem fica prestando atenção? Eu vou mostrar uma imagem para vocês agora, uma escala que a gente usa na área da saúde, chama escala de Bristol. Nós usamos essa escala para conseguir identificar como é que é o funcionamento intestinal da pessoa, e dá para já começar a ter uma ideia, por exemplo, da saúde intestinal quando a gente vê a consistência das fezes. Acho que deu para ver bem, né? Não se preocupem com a leitura, tá? Olhem só a imagem. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual desses tipos aqui é mais visível para você quando você vai lá no banheiro fazer cocô? Observando essa imagem, qual dessas vocês acham que é a mais saudável, de 1 a 7? O tipo mais saudável é o 4. É essa aqui, ó. É a que sai em formato de salsicha, lisinha, ela não se parte e ela afunda. Não sei se vocês sabem
que fezes, elas têm que afundar, elas não podem boiar. Fezes que ou fezes que têm o hábito de boiar, se seu intestino, quando você vai lá fazer cocô, você olha para suas fezes, né? Você olha e elas estão boiando, porque muito provavelmente você está com uma ingestão um pouco maior de gordura naquele dia. Então as fezes elas têm que afundar, tá bom? Se eu tenho um intestino que funciona bem, gente, eu tenho, por exemplo, produção hormonal adequada. Se eu tenho produção hormonal adequada, eu tenho um metabolismo que funciona bem. Consequentemente, eu tenho uma pessoa que consegue emagrecer de maneira mais saudável, com menos sofrimento. Vocês já observaram, falando em estímulo, vocês já prestaram atenção, não sei se com vocês aí acontece, mas, por exemplo, aqui em casa, meu marido, ele toma café da manhã, ele corre para o banheiro em seguida. Os homens, em geral, eles têm muita facilidade, muita facilidade para funcionar o intestino. Tem homens que vão 2, 3 vezes aí ao banheiro evacuar, e ao passo que às vezes a mulher passa semanas. Isso tem diferença, inclusive, do homem para a mulher na nossa constituição, realmente, na nossa fisiologia nós somos diferentes. Os homens têm um estímulo depois do café da manhã, principalmente depois que toma café mesmo, café preto. Existe um reflexo que é presente só no homem, que não é presente na mulher, chama reflexo gastrocólico. Então, o que é gastrocólico? Gastro, estômago, cólico, intestino. Então, bateu lá cafeína no intestino, ou chegou alimento no estômago, perdão, bateu cafeína ou alimento no estômago, quase que imediatamente há um estímulo por causa de neurotransmissores que estão lá dentro do nosso estômago e percebem a presença de comida e mandam estímulo lá para o intestino do homem, rapidinho esse homem vai lá para o banheiro evacuar. Aqui em casa acontece isso todo dia, né? E eu não sei se com vocês aí em casa, com os homens, com os maridos, namorados, parceiros, isso você acontece, vocês já prestaram essa atenção também, já observaram isso. Mas aqui em casa é desse jeito. O que acontece? Quero mostrar essa imagem aqui, eu já usei numa live anterior, quando eu falei sobre a sobrecarga de peso e nas articulações, e quero mostrar para vocês que talvez nem todo mundo tenha visto. Isso aqui é uma imagem, deixa eu explicar primeiro, é uma imagem de uma ressonância magnética de corpo inteiro que foi feita, comparando uma pessoa de peso adequado com uma pessoa com obesidade, né? Sobrepeso aqui já estava dentro da obesidade. Eu quero que vocês observem o seguinte, quero que vocês imaginem a diferença, na verdade vocês vão visualizar, vocês nem vão imaginar, de um intestino de uma pessoa que não tem a gordura abdominal em excesso, tá aqui dentro, ó, essa parte vermelhinha aqui que a gente vê é uma parte do intestino, e aqui eu tenho o intestino de uma pessoa que tem sobrepeso, obesidade. Tudo isso de amarelinho que vocês estão vendo aqui, ó, é gordura. Se a gente está falando da importância desse intestino, né, que a gente tem que ter um intestino adequado, funcionando, para que a gente consiga melhorar essa condição, vocês conseguem entender a importância da gente voltar o olhar de cuidado para esse intestino? Imagina o quanto esse intestino aqui está sobrecarregado, comparando com esse. Então, pessoas que têm sobrepeso ou obesidade têm que ter ainda mais cuidado com o intestino do que uma pessoa que não tem essa gordura aqui. Mas existem mulheres magras, sem gordura abdominal, que o intestino também não funciona. Nesse caso aqui, a gente tem uma condição de hábito de vida muito associado que pode fazer com que esse intestino volte a funcionar sem nenhum problema. O que acontece? Eu vou falar para vocês o que piora funcionamento intestinal. O meu intestino mudou após o seu protocolo, vida hoje. Que lindo, gente! O que é esse protocolo? O PPI, que a Natália está falando aqui, deixa eu explicar para vocês. O PPI é um protocolo que eu desenvolvi com base em muito estudo, que é um protocolo para purificação interna, onde eu aplico com as minhas meninas no curso, né, do meu curso do Pede para Elas. E a gente promove, já num primeiro momento, na primeira semana, uma limpeza intestinal para reequilíbrio da flora intestinal. E a gente vai falar muito sobre flora intestinal hoje, a importância desses micro-organismos, das bactérias do intestino funcionando direitinho. Então, esse PPI,
ele restabelece o funcionamento intestinal, realmente é maravilhoso. Por isso que a Nath falou aqui. Geilma nunca viu, Elane nunca viu, a Paula nunca viu. Pois é. Então, um organismo, gente, que tem sobrepeso e tem obesidade, não é por estética. Claro que a estética é muito bom, deixa a pessoa feliz, a gente trabalha a autoestima, é maravilhoso. Mas você já pensou, quando a gente começa a olhar para o intestino com carinho, começa a acontecer ali o processo de emagrecimento, isso aqui começa a diminuir toda essa gordura aqui dentro e a gente consegue conduzir a pessoa para ficar dessa forma, você tira uma sobrecarga desse intestino de maneira absurda. A gente consegue melhorar a qualidade de vida de uma pessoa quando você melhora o intestino. Mesmo ainda que não tenha havido emagrecimento grande, assim, você olha, você fala, você vê uma pessoa completamente diferente. Eu falo que intestino que funciona é vida. E a gente consegue isso com coisas simples, apenas com a introdução de alguns hábitos. E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Shirley, eu tenho muito problema ginecológico. Shirley, a gente tem que ter um olhar muito especial para isso, porque o que acontece? Muito desequilíbrio intestinal influencia na saúde ginecológica da mulher. Então, por exemplo, às vezes é uma mulher que desenvolve, que tem infecção urinária com frequência, ou tem candidíase de repetição, ou tem dor até na hora da penetração do sexo, porque muda o pH vaginal. Tem uma série de processos que são influenciados por causa da saúde do intestino. E aí, claro que hoje eu estou trazendo isso para vocês relacionado ao emagrecimento, mas a gente não pode deixar de olhar para os outros processos que estão envolvidos. Existe uma condição do intestino, quando, por exemplo, a pessoa... Por exemplo, o intestino funciona muito lentamente. O intestino funciona uma vez na semana, funciona 2 vezes na semana. O intestino muito preguiçoso, fezes muito ressecadas, a pessoa sente muita dor na hora de evacuar, tem que fazer muita força. Quando a gente olha para isso, me acende um farol, uma luz, né? Eu volto todo o meu olhar para o intestino quando a pessoa me relata isso. Por quê? Porque pode haver ali um quadro de disbiose intestinal. Vou explicar para vocês o que é disbiose intestinal, tá? Quando uma pessoa tem maus hábitos de vida, quando essa pessoa fuma ou consome bebida alcoólica com frequência, tem uma alimentação pobre em fibras, tem uma alimentação rica em açúcar e gordura, é uma pessoa estressada, que dorme mal, que é sedentária, que toma medicamento com frequência, que usa medicação com frequência, acaba desenvolvendo esse quadro de disbiose. O que é disbiose? Disbiose é um desequilíbrio lá da flora intestinal. Já ouviram falar da flora intestinal? É a nossa microbiota, são os micro-organismos que moram lá no nosso intestino, bactérias, fungos, todo mundo vive lá no intestino e eles têm uma função importantíssima, que é de fazer a fermentação dos alimentos para que eles sejam absorvidos pelo intestino. Inclusive, o nosso sistema imune é quase que totalmente dependente desse intestino funcionante. Então, se uma pessoa desenvolve disbiose, que é esse desequilíbrio da flora intestinal causado por todos esses fatores que eu falei para vocês, começa a acontecer um problema grave com a pessoa. Se a gente pensa em emagrecimento, eu tenho um emagrecimento dificultado. Mas se a gente associa à saúde da pessoa, a gente começa a ver um monte de problema acontecendo. Crises alérgicas, tanto crises respiratórias, como às vezes as dermatites de contato, as alergias de contato. Começa uma enxaqueca, gripe com frequência, rinite, sinusite, amidalite. Então são coisas que vão acontecendo, que vão aparecendo, que quando eu estou fazendo lá, escutando as meninas, seja lá na consulta ou durante as aulas, eu sempre falo para elas, ó, muito cuidado, muito cuidado. O que acontece quando a pessoa tem disbiose intestinal? Vamos lá, então, todos esses hábitos ruins de vida fazem com que desenvolva um desequilíbrio na flora intestinal. Isso ok? Quando a pessoa tem, então, desenvolve esse quadro de disbiose, existe um outro quadro secundário que acontece por consequência dessa disbiose.
Quero que vocês vejam aqui agora, ó, um coador de café, tá? Quero que vocês imaginem esse coador de café como sendo lá dentro do seu intestino, a parte de dentro do seu intestino. A mucosa, o que reveste a parte de dentro, o revestimento interno do seu intestino. Quero que vocês imaginem, então, que seja esse coadorzinho de café aqui. Quando o intestino é saudável, acontece a mesma coisa que o coador de café. Ele tá todo bonitinho, todo fechadinho, olha que gracinha, né? Todo inteirinho. A gente vai colocar o pó de café aqui, depois vai jogar a água aqui dentro, só vai passar o café para cá e tá tudo ótimo. No nosso intestino é a mesma coisa. Quando essa pele tá fechadinha lá, esse revestimento interno do intestino tá saudável, o alimento vem aqui para dentro, se mistura com a água, com os micro-organismos, o que vai ser absorvido passa e vai lá para a corrente sanguínea, tá tudo bem. Agora, uma pessoa que tem disbiose, que esse intestino está mais inflamado, começam a aparecer, tô desenhando aqui, já vou levantar para vocês, espera aí. Começam a aparecer microfurinhos, microporos, microfurinhos lá dentro da mucosa, lá do revestimento do seu intestino. A gente não enxerga, tá, gente? É coisinha microscópica. Mas esses buraquinhos começam a aparecer. Imagina você usando esse coador de café, cheio de buraquinho, para coar café. O que vai acontecer? A gente vai pôr o pó aqui dentro, vai jogar água, na hora que tiver coando, vai sair pó junto com o café coado. Concordam? Não é? Não vai ficar um café gostoso. Você vai sentir pó. Com o intestino é a mesma coisa. Aqui dentro vai ter lá o alimento, as bactérias, os fungos, a água, e ao invés de passar somente o nutriente para o sangue, começa a passar por aqui, ó, bactéria, vírus, toxina, o que devia ser eliminado nas fezes, começa a passar lá para sua corrente sanguínea. E aí, o seu sistema imune, ele fala, meu Deus, está tendo invasão, vamos combater. Por isso que acontecem as rinites, as alergias, as ites todas, amidalite, otite, tudo que eu falei para vocês. Por quê? Porque tá passando coisa pelo intestino que não tinha que passar, que tinha que ficar lá para ser eliminado nas fezes, tá passando para a corrente sanguínea, tá provocando uma inflamação no seu corpo, o sistema imune fica alerta o tempo todo e provoca essas reações alérgicas. Vocês sabiam disso? Falamos então, expliquei para vocês, né? Tentei ser o mais didática possível para que vocês entendessem. Esse quadro aqui, ó, esses furinhos, quando começa a aparecer esses furinhos, o nome disso aqui chama aumento de permeabilidade intestinal. Ou talvez vocês já tenham visto em algum lugar em inglês, que é leaky gut. Falei para vocês que eu ia falar sobre as 4 categorias de alimentos que ajudam na melhora intestinal. Antes de eu entrar aqui nos alimentos, vamos falar? Eu quero que vocês entendam também o seguinte: mudar a alimentação, gente, é fundamental para a saúde intestinal. Fundamental para a saúde intestinal. Mas você precisa associar as outras mudanças na sua vida. Estilo de vida. Se você é sedentária, comece a fazer exercício físico, seja uma caminhada. O exercício físico também estimula o funcionamento intestinal. Se bebe muita bebida alcoólica, começa a reduzir. Se fuma, reduz até parar. Se é uma pessoa estressada, cuida das emoções, busca ajuda. Começa uma meditação, uma yoga, conversar com alguém. Se você, dependendo aí da sua fé, da sua religião,
vai orar, vai tentar se acalmar para que você não reflita isso lá no seu intestino. Gente, 4 categorias de nutrientes importantíssimos para vocês melhorarem intestino. Primeiro deles, fibras. Gente, a alimentação do brasileiro está cada vez mais pobre em fibras e mais rica em alimentos ultraprocessados. Precisa mudar isso, precisa se aproximar das frutas e dos vegetais. Alimentos ricos em fibras. Temos aí os cereais integrais, temos a aveia, tem a chia, tem linhaça, frutas e vegetais. Então, abusa desses vegetais e das frutas, comam sem medo. Frutas, pelo menos 3 vezes ao dia, vegetais, pelo menos 2 vezes ao dia. Não tenham medo de comer fruta e vegetal, não vai engordar porque está comendo fruta. O mal da obesidade são os alimentos ultraprocessados e a combinação de gordura e açúcar e, claro, o excesso. Mas se a gente está falando de uma alimentação limpa, natural, próxima da natureza, você não erra. Melhora a fibra. Por que fibra é importante, gente? As fibras a gente não digere, a gente não consegue digerir fibra. A gente come e ela vai inteira lá para o intestino. São elas que aumentam o volume das fezes, que aumenta as fezes e que alimentam as bactérias boas lá do intestino. E aí precisa dessa fibra para aumentar o volume das fezes. Mas eu vou falar para vocês que não basta só aumentar. Vou falar daqui a pouco do outro nutriente, é importante, tá? Tem uma fibra que eu amo recomendar para as minhas meninas quando elas têm prisão de ventre, que chama Psyllium. Não sei se vocês conhecem. Psyllium. 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 Psyllium é maravilhoso para o intestino. É uma fibra pura, uma fibra linda, poderosa, que além dela ser fibra dentro do intestino, ela é 100% natural, não tem contraindicação e além dela ser fibra, ela leva água para dentro do intestino. Por falar em água, é o segundo alimento aí, o segundo grupo de alimento importante. Não adianta aumentar volume de fibra, aumentar consumo de fibra, se não aumentar volume de água. Você vai endurecer ainda mais o seu cocô, vai ficar mais difícil dele sair. Eu tenho que aumentar fibra, mas eu tenho que aumentar muito a água. Precisa beber água, mínimo 2 litros por dia. É extremamente importante vocês beberem água para quem faz uso, para quem come mais fruta, fibra. E vamos lá, falei o primeiro então, das fibras, falei o segundo, a água. Terceiro, probiótico. O que é probiótico? Probiótico são micro-organismos, são bactérias e fungos, os mesmos que a gente tem lá no intestino, só que a gente consegue melhorá-los quando a gente consome na boca, alimentação ou mesmo suplementação, probiótico, aquele pacotinho. Sabe quando a pessoa está com diarreia, ela toma Floratil? Floratil é um probiótico. A gente dilui ali um pouquinho na água, né, ou toma em cápsula, e ele vai lá para o intestino, que ele é essas bactérias. Dentro daquela cápsulazinha ali, ou do envelopinho do Floratil, a gente tem as bactérias. Elas estão ali desnaturadas, mas quando chega lá no intestino, elas exercem a função delas. Coalhada é, Aninha. Probiótico. Vamos lá. Kefir. Muito bom, muito bom. Iogurtes em geral. Todo iogurte fermentado. Vamos lá, tá? Não é aquele iogurte guloseima, tipo Danette, Chandelle, isso é doce, é sobremesa. Iogurte mesmo, iogurte natural, que tem fermento na composição, iogurte que você faz em casa, coalhada, kefir de água, kefir de leite, kombucha, que mais? Chucrute, uma comida ali alemã, né, que tem gente que gosta muito. Para quem é vegetariano vegano, usa aí miso, tempê, que é de soja, também é um fermentado. O vinagre de maçã. Então, assim, vai temperar sua saladinha? Pode usar ali. Pode usar o vinagrezinho de maçã ali, que vai te ajudar também. Gente, ó, o vinagre de maçã não faz milagre, tá? Esses dias eu vi uma pessoa postando que ele resolve quase todos os problemas da sua vida. Não, tá?
Nenhum, não existe nenhum alimento que por si só faz esse milagre todo. Não tem não, por isso que a gente precisa de um pouco de tudo. Falamos de fibra, falamos de água, falamos de probiótico. Agora eu vou falar de pré-biótico. É outra coisa, tá? Probiótico é o micro-organismo, a bactéria e o fungo. Pré-biótico é o alimento para essa bactéria. Tem alguns alimentos que a gente come que melhoram a saúde da bactéria do intestino. Você vai cuidar, tratar da bactéria boa do lado do seu intestino. Você vai olhar para ela com carinho, afinal de contas ela mora dentro de você. E nós somos mais bactérias do que células, do que gente. Vocês não têm noção do que a gente tem de bactéria no corpo. Então a gente tem que ter carinho com essa bactéria lá do intestino, com essa flora, com esses fungos, para que eles vivam em equilíbrio e não provoquem doença em você. E aí, o pré-biótico é o que a gente come, que vai lá para o intestino e vai alimentar a bactéria. A gente tem que olhar para ela com carinho. Ela é gente boa, ela é top, né? Faz tanto. Quais são esses alimentos? São alimentos, não sei se vocês já ouviram falar, biomassa de banana verde. Precisa fazer em casa? A feita em casa, eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a que menos tem sabor, a que menos briga com o sabor das coisas, não dá confusão, ela não tem gosto de nada. Você pode misturar no feijão, você pode bater com uma vitamina, botar num suco, que ela não tem sabor. Nós temos a pipoca, adoro pipoca para intestino. A pipoca, ela tem a fibra, aquela casquinha da pipoca é fibra, e a parte branca da pipoca é amido resistente, igual da biomassa da banana verde. Melhora também a saúde intestinal, pipoca é ótimo. Não pode ser pipoca aquelas... Não pode falar marca? Aquelas pipocas de micro-ondas compradas no supermercado. Aquelas lá não, tá? Faz a sua em casa, ou na pipoqueira elétrica, ou faz na panela, do método convencional, a sua pipoquinha, e seja feliz comendo. Cebola, banana também, muito bom para o intestino. As nossas bactérias adoram banana. Banana faz muito bem para a saúde intestinal. Sinforpod é um probiótico. Se você gostar e já tiver hábito, né? Enfim, pode sim. A gente tem vários. A Lu falando lá, ó, quando come pipoca meu intestino solta. Então, porque ele funciona, é fibra e é amido resistente. Sinforpod, tem várias marcas, gente. Tem Sinfor, tem Probiotab, tem Simbiotil, ixi, tem muitos. Mas pode comer também, tá? Não se preocupa só em comprar, não. A aveia não engorda, né, Fê? Gabi, o que acontece? Não existe, vou repetir sempre para vocês, não existe nenhum alimento que por si só tenha esse poder de engordar ou de emagrecer, tá? E se eu tô falando, né, nós estamos falando de alimentos que ajudam a saúde intestinal, a aveia tem que estar ali no rol desses alimentos inseridos na alimentação. A aveia é maravilhoso. Se eu tenho um intestino que funciona bem, gente, eu tenho um emagrecimento muito mais otimizado. Sabe por quê? Se eu tenho um intestino desse jeito, ó, bem lindão, lisinho, do jeito que a gente falou, se eu tenho esse intestino bonito desse tanto, todos os nutrientes importantes para o emagrecimento, vindos da alimentação, eles vão passar para a minha corrente sanguínea e vão trabalhar meu metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas. Se eu tenho um metabolismo top, eu tenho um emagrecimento acontecendo de maneira muito mais eficiente. Por isso, tão importante de vocês olharem para o intestino de vocês com carinho, com amor e mudarem hábitos de vida, introduzir todos esses alimentos, mudar hábitos seus para ter esse intestino bonitão assim e você conseguir ajudar aí no seu processo de emagrecimento. Essa é a relação do intestino com o emagrecimento. Fora isso, ainda tem a condição emocional. Então, uma pessoa que está acima do peso, muitas vezes ela está entristecida, ela tem ansiedade, e a gente já sabe hoje que melhorando o intestino, até isso melhora. Granola para quem fez bariátrica deve comer? Olha, a mesma situação lá, depende do período de tempo. Você falou aí há 2 meses, eu não gosto ainda de alimentação com resíduo desse jeito para bariátrico, tá? Mas claro que tem que ter aí acompanhamento com o seu nutricionista para não fazer nada errado. Que bom, a pipoca parte branca é a que ajuda o intestino. As duas.
A parte branca é o amido resistente que alimenta a bactéria e a casquinha é a fibra que melhora também o volume intestinal. Amores, fiquem com Deus. Obrigada por tudo, obrigada pela participação. Que Deus nos abençoe. Até amanhã e a gente vai se falando.